Então, Henrique, na realidade só existe um eu, que é o eu consciência. Mas, quando Maya está presente, ou seja, quando Mithya surge, esse nosso universo, este mundo, este eu, ele aparece como se fossem dois. É como aquele filme Avatar, que eu te falei, né? Nós, consciência, simplesmente aparecemos aqui neste plano, Mithya, associados a um corpo-mente. E depois de um longo tempo, inconscientes de nossa própria natureza, enquanto consciência, depois de uma longa jornada espiritual, nós finalmente acordamos. E aí, quando a gente acorda, a gente vai se dando conta que essa mente e este corpo funcionam de uma determinada maneira limitada neste mundo, porque é um mundo causal. Aqui para toda ação existe uma reação, assim como toda ação é ela própria fruto de ações ou reações anteriores à sua existência. E aí você vai se dando conta que o corpo e a própria mente também são objetos aparecendo neste seu campo consciencial, e que esses objetos têm um modo de operação específico. Então, quando a raiva surge, ela tem uma natureza específica, uma natureza reativa, agressiva, combativa, por assim dizer. Quando o amor surge, ao contrário, já tem uma natureza expansiva, compartilhativa, nem sei se essa palavra existe. Enfim, uma natureza de agregação, acolhimento. Então a mente, esse espaço experiencial, né, onde a consciência refletida se presentifica, ela é visitada por emoções decorrentes de determinadas ações dela ou do meio que a rodeia. E que algumas dessas emoções e pensamentos são agradáveis porque causam sensação de expansão. A alegria causa expansão. A mente e corpo se sente leve. Já outras emoções causam contração. Ocorre uma espécie de fechamento. A mente e corpo se sente sufocada. E essas sensações são vistas como ruins. E a mente não gosta de experimentar emoções ruins. Veja, existem dois aspectos quando a gente aparece associado a um corpo. O primeiro é que eu me mantenho como a pura consciência testemunha deste corpo-mente. Eu me mantenho como o espaço onde todos os eventos aparecem. O segundo aspecto é que eu apareço na mente e corpo como consciência no corpo-mente, ou seja, presente ali, indissociável. Eu apareço, portanto, como uma entidade experienciadora. É esse aspecto de mim, ou seja, a projeção de mim mesma como uma consciência sensível, que sente e percebe o mundo, que sente desconforto ou satisfação com algumas experiências desse mundo. Então a gente está falando aqui da consciência refletida. Essa consciência, quando ela reflete, quando ela aparece na mente, ela surge, por assim dizer, como um reflexo de você, consciência testemunha, consciência não experienciadora. Ela surge como um segundo eu, como um reflexo mesmo.
é uma analogia usada, né, no Vedanta. Quando você olha no espelho, há dois vocês. Um é o verdadeiro, o outro é o reflexo. Então, Vedanta vai dizer que existe um poder inconsciente em todo mundo chamado Maya, que produz um reflexo do seu eu real em sua mente. O reflexo parece ser você. E de fato, você pode mesmo contar como um segundo você. Mas você tem que saber que esse segundo você não é real. Não é real em que sentido? No sentido que ele aparece aqui em Mithya. E ele, como tudo que existe em Mithya, é transitório, é temporário, é uma aparência fadada a desaparecer. Somente o que é real permanece. Só que embora a gente chame este segundo eu de irreal, ele é irreal no sentido de ser transitório, de ter sua existência dependente de você, consciência. Só que esse eu irreal, ele existe porque ele é experimentado por você. E você não pode experimentar a não existência. Você só pode experimentar a existência e toda a existência vem de você. Então aqui em Mithya, ele existe. Neste plano de realidade ele existe. Mas ele existe enquanto uma aparência, uma projeção. Então, quando eu, consciência, apareço aqui associada a um corpo, eu sei que eu sou uma projeção. Isto é, eu apareço aqui como uma consciência sensível, experienciadora, num mundo de sensações. E uma vez estando nesse corpo-mente, eu percebo que essa mente tem um jeito de funcionar, assim como todo o mundo, todo o samsara tem um jeito de funcionar. Então veja, antes do despertar, eu, consciência refletida, estava identificada com o eu imaginário, com o ego. Depois do despertar, que eu reconheço a minha natureza como consciência, eu entendo que associada a este corpo-mente, eu sou uma consciência sensível, experienciadora. E então eu percebo que esses objetos ao qual eu estou associada, este corpo, essa mente, eles têm um jeito de funcionar. Assim como o mundo tem um jeito de funcionar. Então agora eu vou começar a educar essa mente. Porque uma vez que eu saiba que eu não sou os impulsos que aparecem nela, o processo de desidentificação começa. E é muito mais fácil de lidar com os impulsos ou desejos quando eu sei que eles também são ilusórios, ou seja, que eles não vão trazer a completude prometida. Nada aqui nesse mundo tem o poder de estabilizar a entidade experienciadora num estado de satisfação plena. Então não adianta ela procurar nos objetos essa estabilização. Porque é isso que a gente procura enquanto jiva mesmo. A experiência última, aquilo que vai trazer a paz, a felicidade constante. Mas isso não está nos objetos. Então eu vou entendendo que essa mente tem que fazer o caminho contrário. Ou seja, ao invés de buscar nos objetos, ela deve entender que a sua própria natureza enquanto consciência já é completa. Que não precisa de nada. A necessidade percebida pela entidade experienciadora, ela sempre se refere a alguma bolha de realidade que a pessoa está operando. Se refere aos referenciais que ela adota como modo de existir, se posicionar no mundo. É uma construção. Então veja, antes eu aqui, adormecido, estava operando como se fosse aquele eu construído, o ego. Eu operava como aquele conjunto de referenciais, eu estava dentro daquela bolha conceitual.
Quando eu descubro minha verdadeira natureza como consciência, sem formas, sem atributos, ou seja, sem uma face, sem um modo específico, condicionado, cristalizado de ser no mundo, eu passo a operar nessa mente a partir da minha própria natureza livre, ou seja, a natureza da consciência testemunha. Então veja, quando a gente leva em consideração Mítya, Maya, nós somos uma tríade. Veja que várias religiões estabelecem o símbolo da Trindade, e isso não é à toa. Isso está mostrando uma verdade ali. Então, são 3 fatores que nos compõem quando Maya está presente. O primeiro é que nós somos a consciência testemunha, imutável e eterna, onde esse corpo-mente e a consciência projetada como um eu, como um senso de eu, ou seja, uma consciência sensível, experimentadora, aparece. Então, a consciência testemunha é o espaço onde a consciência sensível e o corpo-mente aparecem. Por que eu estou falando consciência sensível? Porque quem experimenta, quem sente, quem vê, quem percebe, de fato, é a consciência refletida. O corpo e a mente são objetos inertes. Sem a presença da consciência, eles não podem sentir nada, porque de fato eles não sentem. O que sente, o que percebe, o que presencia, é a consciência refletida aí. Então é uma tríade. E aí nota uma outra coisa importante. Na mente existem 2 aspectos. De um lado, ela é esse conjunto de desejos, essa busca por satisfação. A mente, por natureza, é um objeto desejante, porque ela é formada de desejos. De outro lado, nessa mesma mente tem a consciência sensível e, portanto, experienciadora, que também sou eu, atuando em conformidade ou não com alguns desses desejos. E sempre foi assim, viu? Antes, na forma de um eu construído, ou seja, de um ego, eu, consciência experienciadora, buscava satisfazer alguns desses desejos e reprimir outros. Eu, consciência experienciadora, na forma de um eu, né, de um ego. E agora, operando com base na minha própria natureza livre, né, com o conhecimento de que eu sou consciência, sabendo que eu já sou livre, que, portanto, não preciso buscar em objetos nenhuma completude, até porque eles não vão trazer isso, vai começar a ocorrer um gerenciamento natural. Eu, operando nessa mente, não vou mais buscar satisfazer vássanas vinculantes, aflitivas, que nada mais são que desejos que trazem perturbação, contração. Eu vou organizar a casa, por assim dizer, porque agora eu sei quem sou. Antes eu não sabia, por isso eu corri atrás dos objetos. Agora eu sei quem eu sou, então eu curto os objetos pelos que eles são, ou seja, proporcionadores de satisfação momentânea, que dura um tempo. Eu entendo a transitoriedade de Mítya, inclusive entendo a minha própria transitoriedade como consciência refletida, sensível, experimentadora, manifesta nesse plano. Então veja, não é que existem 2 eus, existe apenas um eu. E a consciência refletida está aparecendo nele. Um exemplo, uma analogia que Vedanta usa é o do Sol e a Lua. O Sol é o eu verdadeiro, a consciência verdadeira. Mas a luz do Sol refletida na Lua aparece ali na Lua como se a Lua tivesse luz própria. Aquele é o eu imaginário ou a entidade experienciadora. Mas ele só existe aqui em Mítya. E Mítya é um mundo fabricado, é um mundo projetado. Portanto, esse senso individual de existência também é uma projeção. Tal qual a projeção que você experimenta como um eu que surge no sonho. E o sonho, enquanto durar,
Ele existe. E enquanto ele existir, a entidade projetada nele também existe. Então aí, se você como entidade projetada quer alcançar um estado de paz e equilíbrio, de plenitude, tal qual a sua natureza como consciência testemunha não experimentadora, tu vai ter que efetuar ações, porque nós estamos num mundo causal de ações e reações. Então, se você não cuidar do corpo, você não vai experimentar a saúde. E se esse corpo estiver adoecido, com dor, essa mente não vai estar em paz. A paz, ela só pode ser experimentada no equilíbrio. Há muitas coisas que impactam a paz de espírito. Por isso, o gerenciamento do estado de vida é essencial. Porque, embora as vasanas não pertençam à mente nem ao corpo, né? Elas pertencem a Ishvara, é uma criação de Ishvara, elas pertencem ao mundo. As vasanas, elas condicionam o corpo sutil, elas modelam e elas o perturbam até que elas sejam vistas, entendidas, compreendidas à luz do autoconhecimento. Então, se tu quer experimentar a paz, porque a sua natureza como consciência é paz, você, como consciência refletida, como consciência sensível, experimentadora, como esta projeção associada a este corpo-mente, você vai ter que cultivar a paz, se quiser experimentar a paz. Entende? Se você quiser experimentar a plenitude, você vai ter que começar a cultivar ações e um estilo de vida compatível com situações que te tragam plenitude e paz de espírito. Não é apenas pelo reconhecimento da sua natureza enquanto consciência que tudo isso vai ocorrer. Não, não vai. Se você tiver um estilo de vida perturbador, você vai experimentar perturbação, mesmo sabendo quem você é. Porque por causa de Maya, você é um aparecendo como dois, em duas ordens de realidade. E nesta ordem de realidade, Mitya, você é também uma consciência sensível, uma consciência experimentadora, quando associada a um corpo-mente. E, portanto, isso vai exigir de você um gerenciamento das gunas, das vasanas, do seu estilo de vida. Se você quiser vivenciar a paz, que em essência você já é. Então, eu não sei se ficou claro para você, mas só existe um eu, só existe um você. Só que pelo poder de Maya, pelo poder que a consciência tem de projetar outras realidades surgidas dela mesma, você que é um, aparece como dois. Só que um é transitório, mutável e finito. É o que vai desaparecer quando esse corpo morrer. O outro é eterno, imutável e sempre presente. É esse aí que está agora testemunhando o segundo você, ouvindo esse áudio, tirando conclusões, refletindo sobre isso. Então é isso. Nós somos um, aparecendo como dois. Mais ou menos como quando você sai de casa para ir para o seu trabalho. Em casa você é uma pessoa assim, assado. No trabalho, você é outra pessoa completamente diferente. Mas uma coisa não anula a outra. Assim como Satya não anula Mitya e Mitya não anula Satya. Então, Henrique, na realidade só existe um eu, que é o eu consciência.
Mas